Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe de forma extraordinária e abundante. Estamos vivendo o ano da reconstrução, o ano em que Deus fará coisas maravilhosas. Essa expressão maravilhosa só cabe ao dicionário do Altíssimo. É uma expressão própria dele, do que faz todas as coisas, o que realiza o impossível. Maravilhoso quer dizer extraordinário, improvável, né? Homens não podem produzir coisas maravilhosas, só Deus. Na verdade, a palavra diz, né? Em Jeremias, se eu não me engano, por acaso haveria coisa maravilhosa, né, para mim, ou demasiadamente, né? E Deus fará na sua vida. Olha lá, é a resposta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, que a vida é dele, né? Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Interrogação. Quer dizer, tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Claro que não. É óbvio que não. E esse domingo eu quero convocar você de todos os cantos da cidade. Convocação, todos os cantos, para que esteja conosco às 7 da manhã, ou às 10, ou às 14 em Santo Amaro, onde nós vamos clamar, apresentar sua vida, sua demanda, sua necessidade, sua causa, né? De repente você esbarrou no seu limite, já não tem mais para onde ir. Você precisa de uma intercessão, você precisa de um fortalecimento na sua fé. Se você está desenganado pela medicina ou viu portas se fecharem na sua vida, você não consegue ver êxito, problemas na justiça, problemas na saúde, econômicos, enfim, todo tipo de imundícia atrapalhando a sua vida. Domingo da reconstrução, vamos entregar mais um tijolinho. Já tem muitos testemunhos, pessoas abençoadas no Brasil e no mundo. E você vai estar conosco às 7, ou às 10, ou às 14 ali em Santo Amaro. Se Deus quiser, estaremos com você domingo. E aquilo que é maravilhoso para você, o que é improvável, que é grande demais, Deus estará realizando. Em Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 4, a palavra diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que significa isso? Repetindo, quem somente observa o vento nunca semeará. É uma linguagem rural, né? É primitivo isso, porque as pessoas da cidade não entendem muito bem o que significa isso, né? Eu dou graças a Deus de ter vindo lá de trás das malhadas, porque a linguagem bíblica não me é estranha, não, pelo contrário. Eu conheço, quando a Bíblia fala de jugo, por exemplo, eu sei muito bem o que é jugo. Aliás, eu ajudava a fazer. A gente tirava a madeira já torta no mato para fazer o jugo, a canga. E os maiores inimigos do lavrador, do que planta, né, do agricultor, em épocas erradas, é claro, para ele são o vento e a chuva. O vento na época da semeadura e a chuva na época da colheita.
O vento é o maior adversário do agricultor na época da semeadura. E a chuva, ela é inimiga do agricultor que está colhendo, porque os grãos incham e se perdem. E tudo que o agricultor, o colono, o trabalhador rural faz é basear a sua vida na colheita. O meu pai comprava durante 6 meses na caderneta, contando com a colheita. E volta e meia o dono da mercearia, seu Jamil, né? Hoje o filho dele é pastor nos Estados Unidos, ó, o neto, aliás, da minha época, né? E assiste a gente, esse dia mandou um recado. Ele tinha um armazenzinho, então a gente comprava lá, tinha caderneta, todos os agricultores tinham. E ele perguntava, seu Sebastião, será que esse ano você vai conseguir me pagar? Olha, seu Jamil, se não chover quando eu estiver colhendo... E quantas vezes a colheita ficava lá, os cereais ficavam lá por colher, porque a chuva não estiava, não parava. Porque pelo menos no pé ainda dura mais um pouco. Quantas vezes ele deixava de colher por causa da chuva? Ou de semear no plantio por causa do vento? É claro que é figura. Isso aí é um exemplo para a nossa vida. O que a palavra está dizendo é que as dificuldades, elas não podem sufocar a minha fé, a minha esperança. As dificuldades não podem me impedir de tomar atitudes, de agir a fé, de acreditar, de buscar aquilo que é o meu objetivo, que é o meu alvo. É isso que está dizendo. Que os obstáculos, as dificuldades, o contratempo, o mau tempo, né, espiritualmente falando, eu não posso deixar de viver os meus sonhos, de buscar os meus objetivos. Eu não posso deixar de realizar os meus sonhos por causa das dificuldades, por causa das lutas, das adversidades, das más notícias, das perseguições. Foi o que eu ouvi de um bispo há muitos anos, no começo desse ministério, que esse ministério não ia dar certo, porque os ventos contrários eram fortes e constantes. Eu não observei os ventos, porque, biblicamente falando, quem reparou na força do vento afundou. Eu tenho um alvo, você também. Esse programa, esse ministério só existe por causa deste. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Então eu tenho 2 escolhas. A visão do homem, ela é diferente da visão de alguns animais. A minha visão não me permite observar 2 alvos. Não, 2 caminhos. Se eu olho para um, eu vou estar de costas, tá? Para o outro. E o alvo é Cristo. Vem a pandemia, vem a fome, vem a perseguição, vem ameaças, vem o que vier. O meu alvo é Jesus Cristo. Aliás, foi o que livrou a vida de Jó. Porque a mulher de Jó, ela tinha os olhos fitos em Deus, porque tudo dava certo na vida deles. Um dia ela viu tudo ir embora da vida deles. Ela disse para o marido: amaldiçoa Deus e morre. Ele falou: não, você está louca, nunca. E numa outra ocasião ele falou: eu não tenho mais esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Então o alvo, ele é Cristo. E nada pode ofuscar a nossa visão.
nós temos que enxergá-lo de maneira bem nítida. Nós não podemos tirar o foco, desviar o foco. E tudo que acontece à nossa volta é para isso. Toda a adversidade, todos os problemas, perseguições, etc., eles vêm para tirar o foco do homem de Deus, da mulher de Deus, do cristão. E nós temos visto homens chamados para a obra desistirem, pararem. E no caso do Pedro, ele atendeu o chamado de Jesus e andava sobre as águas, e a Bíblia diz, reparando, porém, na força do vento. Basicamente, o que a palavra diz em Eclesiastes é isso. Quem observa o vento nunca semeará, porque o vento não atrapalha a colheita, mas atrapalha a semeadura, tá? O plantio. Porque prepara-se o terreno, o canteiro, para lançar semente e teoricamente, o agricultor tem em mente que ao lançar a semente, o vento vai tirá-la, desviá-la, levá-la para dentro do meio do joio, da erva daninha, do mato, né? Mas o agricultor ousado, o agricultor que não repousa as mãos, ele semeia. Eu já vi muitos deixarem de colher, enquanto outros colhiam. Ele semeia, ele aumenta a quantidade, enfim, ele faz da maneira mais correta possível, mas ele não para. Ele calcula as perdas, né, e ganhos, e de uma forma ou de outra ele colhe. Então, viver a fé é não observar as dificuldades, os ventos. Viver a fé é não ter medo de colher por causa da enchente, da chuva. Isso é viver a fé. Até porque Deus não pede que eu resolva os problemas, não. Deus não pede que eu traga a solução. Jesus foi claro quando um pai desesperado apresentou a situação da filhinha dele, e ele falava com Jesus e o vento chegou. Ou seja, os da casa, os da sinagoga, né, os amigos. Eles chegaram e disseram, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo do vento, ou seja, não temas, crê somente. Porque ainda na linguagem rural, o que faz germinar a semente é Deus, o que faz brotar, o que faz frutificar. Aliás, Paulo uma vez observou isso, ele disse, o que planta é o homem, o que rega também é homem, mas o que dá o crescimento é Deus. Tudo isso é a figura, é o exemplo de que nada acontece sem o querer, a vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus, Deus estabeleceu que ela só se manifeste por meio da fé, através da fé. Se você está diante de uma situação adversa, que para você é impossível, é gigantesca, isso para Deus não é nada, basta você manifestar a sua fé. O outro falou, se o Senhor pode curar meu filho, faz. Ele falou assim, eu posso, tu pode crer? Tudo é possível que crê. Então Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário,
que foi assim que ele estabeleceu. Eu tenho que ter a ousadia, a coragem, a perseverança. Eu tenho que lançar o meu pão sobre a água, como diz um pouco antes aqui. Eu tenho que lançar. Eu não posso ter medo da água levar, eu tenho que lançar meu pão sobre a água. Ou seja, fazê-lo crescer, aumentar. Eu tenho que lançar meu pão sobre a água, eu tenho que agir a minha fé. E esse crescimento que eu e você buscamos virá através da fé, da nossa fé. Através da nossa confiança. Tá? E continuando, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, no máximo, alguém vai ser instrumento usado por Deus mesmo. Daqui a pouco, aliás, já está acontecendo, né? A Guerra Fria, a disputa pela glória. Autoridades políticas buscando glória. Deus usou cientistas, né? Médicos, pesquisadores, para criar uma vacina. Deus fez através deles. E aí autoridades políticas pousam do lado para a foto, para a imagem. Tem até governador acompanhando os médicos e enfermeiros na vacinação, como se tivesse parte nisso aí. Como se o dinheiro que usou para comprar a vacina fosse dele. E como se ele tivesse sugerido, esta fórmula aqui vai combater, isso aqui vai resolver. Nada, não fez nada, absolutamente nada. O dinheiro é nosso, do imposto, né? A ciência é dos homens escolhidos, homens e mulheres escolhidos por Deus, que pesquisaram. Na verdade, ninguém inventa, ninguém faz, já descobre o que já existe, né? E Deus prometeu isso. Deus diz assim, através do profeta Jeremias, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei, ou seja, revelarei, mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe, já existem. Ocultos é que já existe, mas ninguém, só Deus sabe. Essas descobertas, isso aí já existia, isso aí já existe. Tanto é que o que cura é o próprio corpo humano. O remédio só estimula, né? O nosso sistema ativa, né? Que cria defesas, autodefesa. Então, agora daí um político ir lá, e primeiro que não é ele que está vacinando. Ele não precisa segurar a pessoa para vacinar. Então, tem umas coisas que irritam a gente. É claro que eu vou ser perseguido. Também não estou preocupado com isso, não. Porque do jeito que o sujeito entrou, ele sai. É desse jeito. Ele entrou e sai. Se eu ajudei a botar, ajuda a tirar também. É assim. Então fica pousando e fazendo guerra fria e, enfim, tentando passar por salvador da pátria. Só Deus merece a glória, porque a glória é dele. A glória é de Deus, não é de homens. Se fosse assim, os homens que inventam, teoricamente, se salvariam. Eles próprios são vulneráveis, estão sujeitos. Então, isso aí não atinge a Deus somente, o resto atinge. E aquele a quem Deus tiver misericórdia, esse será livre, né? Então, não se iludam com promessas de homens, tá? Com salvação vinda da parte do homem, porque não existe isso. Só existe um que pode salvar, é Deus. Só existe um que pode socorrer, é Deus. Então, Deus deu sabedoria ao homem. A vacina que possivelmente vai auxiliar, foi Deus que deu essa inspiração.
essa sabedoria. Tudo que o homem faz, olha o que diz a palavra. Assim como não sabes qual o caminho do vento. Você sabe qual é o caminho do vento? Não, você não sabe, nem eu sei. Ninguém sabe, né? Nem os aviadores, que entendem mais de tempo de vento do que nós. Os aviadores, eles precisam de uma biruta e também de um equipamento, de um instrumento no avião ou no helicóptero para indicar a direção do vento, porque não sabe o caminho, porque pode mudar a qualquer momento. Normalmente não se pode decolar a favor do vento e nem pousar a favor do vento, é contra. Até na aviação, quer dizer, eu estava observando isso. Um piloto falou para mim: olha, apóstolo, eu só posso decolar contra o vento e pousar contra o vento. Eu falei: ainda bem. Isso aí indica que Deus não quer o homem sendo auxiliado pelos ventos favoráveis. Não, nós temos que enfrentar o vento. Deus fez o homem para vencer, para enfrentar. Deus fez o homem depois dele, tá? Depois de Deus é o homem. Depois de Deus é o homem. A autoridade nesse mundo é o homem. Tá? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, imagem de Deus. Semelhança é se não tivermos medo das dificuldades, das adversidades, das situações adversas. Então, orienta-se por intermédio de instrumentos e também de uma biruta. Tem que ir contra o vento. Então não espera o vento soprar a seu favor, não. Não espera, não. Usa a fé, né? Você não sabe o caminho do vento. E nem sabe como é formado, como são formados os ossos no ventre da mulher grávida. Você acha que alguém sabe? Não. Você sabia que Deus nunca vai permitir que o homem conheça todo o sistema do corpo humano, todo o organismo? Não, nunca vai permitir. Já estão querendo fazer o homem ser eterno na terra. Estão querendo. Você pensa que os mais ricos, eles não gostariam, através dos recursos econômicos, prolongar a vida? Mas morre subitamente, sem explicação. Sem explicação. Ultimamente não tem sido sem explicação. Esse dia morreu um de mais de 90 anos. Mais de 90 anos, pensou? Eu vou te contar, a pessoa chegar a 90 pode ser de... Rapaz, não, é cada uma, rapaz, que eu vou te falar. Além de ter que lutar contra o inferno, tem que lutar contra esses hipócritas também, esses mentirosos, esses mensageiros do mal, que fica tentando bombardear a mente das pessoas. Então, você depende de Deus, eu dependo de Deus. É isso mesmo. É a palavra. Então você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Porque quem os forma é Deus. E a complexidade e a perfeição são tão extraordinárias. Aliás, eu já ouvi tantos médicos dizerem, um dos médicos mais capazes, mais renomados deste país, me disse uma vez, aliás, eu fiquei bem contente, ele disse: sou admirador do seu trabalho. E nós conversávamos no hospital, no Einstein, e ele disse assim, fui lá visitar uma autoridade, fazer oração, que graças a Deus, Deus o livrou de leucemia. Ele disse: apóstolo, nós médicos, nós temos a obrigação de acreditar em Deus, muito mais do que os pastores. Ele falou. Que bom, doutor. Ele falou, porque a coisa é tão complexa e tão perfeita,
tão complexa e tão perfeita. Aí você vê, você acordou hoje de manhã, você lembrou de agradecer a Deus por uma coisa extraordinária que Ele te deu. Você acordou, sentou na cama e encheu o peito, nem lembrou que esse ar aí é precioso, porque tem gente morrendo sem ar, morrendo sem ar. Você nem lembrou que Deus criou pulmões perfeitos, né? E você respira sem perceber do benefício. A coisa é tão bem feita, mas tão extraordinária. O que Deus faz é tão perfeito, que mesmo sendo extraordinariamente grande e fundamental, tira o ar, tira o oxigênio, acabou a vida. Mas Deus é tão perfeito que a gente nem percebe o benefício, nem percebe o tamanho do milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Está um desespero, pessoas correndo atrás de oxigênio, tá? E máquinas de oxigênio. Olha só, não consegue atender. É um percentual tão baixo de pessoas precisando da máquina, precisando do oxigênio que o homem está criando. Não é criando nada, está beneficiando, né, digamos assim. E não consegue atender a demanda, não consegue. Aí você imagina que tem mais de 7 bilhões de pessoas respirando o oxigênio que Deus tira lá do fundo do mar. Você sabia? Lá do fundo do mar, sai lá do fundo do mar. Lá do fundo. Ah, não é da Amazônia? Não. Não é não. A Amazônia, ela produz oxigênio para ela. Mas lá no fundo do mar,